Olá, hoje eu gostaria de falar de um assunto muito relacionado com o técnico de enfermagem, que são os cálculos para preparo e administração de medicamentos. Eu vou usar nessa aula um exemplo de uma prescrição de infusão de dobutamina, para a gente abordar esse tema. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a dobutamina, né? Ela é uma catecolamina sintética, né? Por que catecolamina? Né? Catecolamina porque é uma estrutura que apresenta o grupo catecol e o grupo amina, né? Tal como as catecolaminas que o nosso corpo produz, que são a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina, que também são usadas terapeuticamente. As catecolaminas têm como característica ter um potente ação simpatomimética. O que quer dizer isso? Imita o efeito do sistema nervoso simpático, né? Através de ações diretas sobre os receptores, né? Então são agonistas, os receptores da adrenalina, e a dobutamina em questão, ela é um agonista seletivo sobre receptores beta-1. Então, ela muitas vezes ela é uma escolha em relação à adrenalina, né, para quando se quer, não se deseja efeitos vasculares, né, e só eminentes efeitos sobre o miocárdio. Então ela é usada como suporte inotrópico para o tratamento de pacientes em que o débito cardíaco é insuficiente para suprir a demanda circulatória. Isso a gente está falando então de choque cardiogênico. Vamos à questão então, né? Nessa questão a gente precisa determinar concentração e volume para administração, né? Concentração da solução produzida e o volume que será administrado, já que é uma infusão, é o volume por minuto que deverá ser administrado, ou seja, a taxa de administração em relação ao volume. Então a premissa é a seguinte: foi prescrita uma infusão de uma ampola de dobutamina, apresentação usual. Então vamos mostrar qual é a apresentação usual desse fármaco, diluída em quantidade suficiente para 250 ml de soro fisiológico. Então essa ampola será diluída em 250 ml até 250 ml de soro fisiológico. A taxa de infusão prescrita foi de, essa é a dose, portanto, 10 microgramas por quilo de peso do paciente por minuto. E aqui nós temos que ter, já que é por quilo, né, está relacionado com peso, isso é muito comum para fármacos que têm estreita janela terapêutica, né, então essa relação por peso nós temos que ter o peso do paciente, que é de 50 quilos. E há 4 perguntas então relacionadas. Primeira, qual a concentração final após a diluição? Então a concentração final depois de diluirmos até 250 ml. Qual a dose específica para esse paciente de 50 quilos? Qual o volume da solução que deve ser administrado por minuto porque se trata de uma infusão. E considerando que a gente está trabalhando aqui com equipo microgotas, ou seja, a infusão será por um método de gravidade, né, gotejamento, instilação, e aí nós temos dois equipos que podem ser usados, o micro e o macrogotas. Aqui no caso microgotas, quantas gotas por minuto deveriam ser gotejadas e instiladas nesse caso, né, para suprir então esse volume que foi calculado na terceira pergunta. Tem uma questão operacional que eu acho que deve ser comentada, né, que foi prescrita uma infusão de uma ampola de dobutamina diluída em quantidade suficiente em 250 ml de soro fisiológico. Isso poderia ser diluído numa bureta, só que as buretas em geral, né, elas apresentam até 150 ml. Então, no caso, a melhor solução então é transformar o soro fisiológico, né, acrescentando então a ampola a uma bolsa de 250 ml. É claro que se a gente acrescentar a ampola, que é de 5 ml no caso, né, vou mostrar a apresentação ali, mas se acrescentar nós vamos ficar com um volume maior, né? Então é interessante retirar o volume equivalente à ampola e depois adicionar a ampola contendo o fármaco num volume total, portanto, de soro fisiológico de 250 ml. Aqui essa entrada aqui é para o equipo gotejador e a outra é para adicionar e haver então a transformação do soro. Então a primeira questão, né? Qual a concentração final após a diluição? Observe que
ela deve ser diluída em quantidade suficiente para 250 ml de soro fisiológico. A apresentação da medicação é ampola contendo 250 miligramas de dobutamina e com o volume dessa ampola de 5 ml. Nós sabemos então que a concentração de uma solução é a relação da massa, né, com o volume. Então, quanto de massa do fármaco em questão tem um determinado volume que nós vamos diluir. Observem que eu não quero saber a concentração da ampola. A concentração da ampola, simplesmente eu dividiria os 250 por 5, isso daria 50 miligramas por ml, mas não é isso que está perguntando, é a concentração final. Portanto, a concentração final será o que tem na ampola, porque foi prescrito adicionar uma ampola ao soro fisiológico em 250 ml. Então, fazendo essa relação, 250 mg por 250 ml, nós teremos então a concentração final de 1 mg por ml. Essa é a nossa concentração da solução. A segunda questão pergunta a dose para esse paciente, né? Então foi prescrito aqui uma dose relacionada por peso, né, de 10 microgramas por quilo a cada minuto, já que é uma infusão. E o paciente tem 50 quilos. Portanto, se é 10 microgramas por quilo, nós vamos multiplicar essa dose, né, por o peso, pelo peso do paciente. Então a dose seria os 10 microgramas por quilo por minuto, vezes 50 quilogramas, o que nós vamos ter 500 microgramas por minuto. Observe que aqui a unidade quilograma foi cortada, né? Então esse paciente em particular deverá receber 500 microgramas por minuto. Microgramas, né? Já que a dose foi dada em microgramas, então o resultado final é em microgramas. Nós, na questão 1, determinamos a concentração em miligramas por ml. Então é interessante que a gente deixe as unidades iguais, né? Portanto, eu vou transformar os 500 microgramas por minuto em miligramas por minuto. Isso a gente faz então multiplicando por, ou melhor, dividindo por 1000, né? Portanto, 500 microgramas por minuto equivale a meio miligrama por minuto. Essa então seria a dose para esse paciente específico. Na questão 3, que é muito importante, é qual o volume que deve ser administrado por minuto, né? Como é que vai correr esse soro? Qual é a taxa de volume que esse paciente vai receber para que contenha, portanto, aquele meio miligrama por minuto? Então nós já temos dois dados importantes: a concentração, que é 1 miligrama por ml, e a dose, que é a massa, né, que vai ser administrada por minuto, que é meio miligrama. Olha as unidades iguais aqui. Sabendo que concentração é a massa pelo volume, nós podemos então isolar o volume nessa equação de primeiro grau, trazendo ele para cá, e a concentração, multiplicando a concentração, e a concentração passando para o outro lado da igualdade, dividindo a massa. Então nós temos volume é igual a massa sobre concentração. Já que nós temos a massa, né, que é a dose, quanto que ele deve receber, né, que é contida nesse volume aqui, e nós temos a concentração da solução, substituindo então esses termos, nós teríamos então o volume igual a meio miligrama dividido pela concentração de 1 miligrama por ml. Faltou igualdade aqui, isso quer dizer que nós teríamos um volume de meio ml. Então, a cada meio ml daquela solução de 250 miligramas, que tem essa concentração aqui, nós teríamos a dose necessária de 0,5 miligramas. Por fim, então, a questão 4, né, que é se a gente considerar um equipo microgotas, quantas gotas por minuto deveriam ser destiladas nesse caso, não esqueçam que a gente quer que corra, que tenha um fluxo de meio ml por minuto, né, que foi o volume que a gente calculou, né, e transformar isso em gotas. Como é que se faria, já que a gente está trabalhando com gotejamento, com destilação? Aqui eu coloquei essa figura comparando um equipo macrogotas com um equipo microgotas. Uma macrogotas, uma gota então nesse tipo de gotejador, né, equivale a 3 gotas nesse tipo de gotejador, microgotas.
1 ml em microgotas, né, equivale a 60 gotas. 1 ml em macrogotas equivale a 20 gotas. Já que a gente vai trabalhar com microgotas, então podemos fazer uma regra de 3 aqui, dizendo se 1 ml, né, equivale a 60 microgotas, meio ml, que é o volume que nós calculamos, vai equivaler a X. Portanto, X vai ser igual a 60 vezes meio, né, que é igual a 30 microgotas por minuto. Então, para descer aquele meio ml por minuto, nós teríamos então que regular o gotejamento em 30 microgotas por minuto. Lembrando que microgotas por minuto é exatamente igual a dizer que vai descer 30 ml a cada hora. Isso é um outro assunto que a gente pode abordar em outro momento. Muito bem. Aqui eu deixo mais 2 problemas para vocês poderem resolver. Esse problema aqui com a dopamina, é um problema exatamente igual a esse que a gente fez, onde uma ampola é adicionada em 250 ml de soro fisiológico, só que a apresentação é um pouquinho diferente aqui, então nós vamos ter resultados diferentes aqui também. E aproveitem para olhar quais são as diferenças das propriedades farmacológicas da dopamina para a dobutamina. Ambas são catecolaminas usadas no choque circulatório, como nós discutimos em aula. E aqui embaixo tem um problema de um concurso, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que não é habitual, mas aqui o habitual é se perguntar qual o volume que vai ser administrado, depois de você fazer uma solução, mas aqui pergunta de fato foi administrado um determinado volume, qual a massa em miligramas contida nesse volume. No caso aqui é uma cefalosporina, um antibiótico, a massa aqui está em gramas, mas pergunta no final em miligramas, então a gente tem que fazer uma conversão aqui no meio. E existe 2 procedimentos de diluição envolvidos. Um na reconstituição dos cristais, com determinado volume de solvente, no caso água destilada, e depois, a partir de uma alíquota desta solução mãe, é feita uma rediluição sobre essa alíquota, colocando então mais diluente, mais água, e produzindo uma solução final. Ok? Vocês tentem fazer essas questões, acho que elas são bem interessantes para fixar esse assunto. Um grande abraço, até a próxima.